sempre louvando a Deus em gratidão. Eu tenho esta gratidão no meu coração, olha, já mais de 20 anos na Cristo Vive, nunca, somente alguns que eu deixei de estar na igreja Cristo Vive, porque eu estava trabalhando em outro estado, não foi possível eu estar 1 ou 2, não me lembro, nesses 20 anos, mas todos eu estava na igreja, porque é o melhor lugar, um lugar de gratidão. É o lugar onde nós agradecemos a Deus pela vida, pelo ano que se passou, colocamos o novo ano a Ele, consagramos a Ele. Então, eu convido você, dia 31, a virar de ano. Bispo, vai ter uma mensagem? Nós vamos trazer uma mensagem com o tema, provai e vede que o Senhor é bom. Olha, amado, eu estou com a expectativa sempre. Eu não... Falar expectativa, na verdade, é algo espiritual na minha vida. Eu ando por fé, eu não ando pelo que eu vejo. Eu creio, amado, em tudo. Pode ser no deserto, Deus está conosco. Eu tenho essa expectativa em meu coração, que aquele que fez a promessa é fiel. Então vivamos assim. Então nós vamos finalizar. Eu estou finalizando 2025, como você não sabe, com júbilo no meu coração, com alegria, com tudo que se aconteceu em 2025, amado. Eu posso chegar, você pode contemplar, é o que nós falamos aqui no culto passado, da virada do passado. O brasileiro, eu falo pela nossa pátria, foi aqui que eu criei e convivi, foi ensinado a olhar só para as coisas ruins. Chega, você vê as retrô das televisões, os canais, é só tragédia. Só mostra tragédia. E o crente aprendeu. Quando chega o final do ano, ele fala, que ano difícil. Amado, para mim, olha, se teve dificuldade, foi 0 alguma coisa por cento, mas mais de 99% foi vitória na nossa vida. Estamos aqui. Olha, se nós não tivéssemos vencido tudo, amado, não chegaríamos aqui. Então nós vivemos com esse entusiasmo espiritual. Por isso você nessa caminhada, mais de 15 anos na frente do ministério, você nunca viu o bispo chegando aqui arrastando o pé. Ai meu Deus, agora fecha a igreja, vida. Não, mano, eu tenho dentro de mim uma certeza que Deus é fiel. Tudo é possível que crê. E eu estou crendo que nesses últimos dias, 2025 será grandioso. 2026 espera, coisas grandes acontecerão. Bicho, está falando de política? Não, mas política não faz parte. Nós estamos falando de nossa vida com Deus. O que Deus vai fazer para os justos. Nós pregamos culto passado. Os justos serão recompensados. Então, se você está andando em retidão, você vai colher os frutos que você semeou em 2025, em 2026. Deus vai ser a nossa retaguarda. Deus vai cuidar. Então, nós vamos nesses últimos cultos preparar o nosso coração em gratidão, continuar trazendo essa profecia da palavra para engrandecer a Deus. Então, domingo teremos esse culto profético às 19 horas, aqui no templo às 19h30, pelo canal do YouTube. Eu estou preparando a minha vida espiritual para o momento de Deus, estou, doando a minha vida, até para preparar a questão financeira, a questão em tudo, para quando chegar o momento que Deus tem para a minha vida, aquele up, de Deus, porque sempre tem um momento, tem um up de Deus. Davi teve um momento do up de Deus, quando ele teve que enfrentar Golias, e ele foi usado. Então todos nós temos um tempo. Temos o tempo da preparação, temos o tempo do agir. Não começa aquela manifestação. Jesus foi assim, Jesus viveu 33 anos na terra, mas o up da sua história está nos últimos 3 anos. Então foi, não que ele não viveu, teve coisas que aconteceram, mas teve o auge, a evidência da vida dele. Assim somos nós. Tem um momento que nós vivemos quase imperceptível pela terra, mas é bom que você continue sempre a semear uma boa semente, uma vida, condigna ao evangelho, para que não tenha nada que se falar a você. Para que você não acheis, reprovado nessa terra. Mas vai chegar um momento que é o up, Eu estou tratando essa palavra, não sei se é assim, mas é aquele momento do auge da sua vida nessa terra. Todos nós temos esse momento. Alguns já passam apercebido. Alguns não conseguem, vai viver como Jonas, só no último dia que vai ter que fazer, porque nós vamos ter que cumprir o que Deus tem na nossa vida. As
pessoas acham que não, amado, deixa eu dizer uma coisa. A escolha, o livre-arbítrio, né, para a salvação eterna, não, mas aqui na terra você escolhe, Deus deixa você ir como Jonas ter determinado tempo, mas você, entenda, vai ter que cumprir o que Deus mandou. Né? Jonas tinha, se ele tivesse obedecido a Deus, 5 dias para percorrer Nínive. Mas 2 dias, me parece, não sei quantos dias, ele se perdeu, né? E teve que passar ali na Nínive, em 3 dias, ele teve que percorrer a cidade em 3 dias. Se ele tivesse ido, não, ele fazia tranquilo, 5 dias, mas ele teve que fazer porque Deus tinha determinado que ele iria fazer a obra. Esta aí, amado, ninguém foge. Não adianta nós queremos, bispo, eu não quero servir a Deus. Bom, você vai viver como Sansão, lá esbanjando a vida. Um dia, tem uns que falam que se não é por amor, mas não é por dor. Não. É por correção e disciplina de Deus. Vai ter que vir um filho, não foi chamado para viver fora da casa de Deus. A casa de Deus é os propósitos de Deus. Então nós ensinamos do altar para que você viva em justiça e seja justo nessa terra, porque o justo será recompensado. Então, Deus tem coisas grandes para falar, amado. Você vai ouvir neste lugar coisas que talvez você nunca ouviu de nenhum pastor. E as pessoas talvez podem achar, mas isso é soberba da tua parte. Não, amado, eu vou abrir, eu não. A Bíblia vai responder tudo isso. Nós vamos ver, conferindo coisas espirituais com muito temor e tremor a Deus, abrindo cada palavra, cada evidência de Deus, para que nós não sejamos enganados. Nós não fomos chamados para viver enganados. Deus nos chamou para ter cuidado com os enganadores, mas não para seguir os enganadores. E tem muita gente, olha, nesta questão, eu vou já dar um spoilerzinho, nesta questão do Natal, amado. Olha, nem vou arriscar, mas não é 100%, porque você ainda tem um lugar que fala a verdade. Mas quase que 100% dos cristãos, talvez, eu vou dizer, talvez não porque eu tenho dúvida, mas para deixar para domingo, talvez mais de 100% está no engano, nessa questão do Natal. Você vai ver com a Bíblia Sagrada. Então, domingo, nós vamos 28, nós vamos estar aqui. Nós precisamos ser evangelistas, né? Nós vamos, para aqueles que estão aqui, você pode evangelizar os que estão longe. Para aqueles que estão aqui, o culto presencial. Para os que estão longe, vai ter o culto pelo YouTube a partir das 19h30, amém? Então está aí a nossa agenda, em nome de Jesus. Estamos caminhando. Eu posso dizer, graças a Deus, que nas questões financeiras, Deus foi fiel na minha vida. Eu tenho uma história, você tem uma história, você sabe, às vezes eu contando, você não sabe, talvez você pode acreditar, não pode acreditar, como você me conta alguma coisa da sua vida, eu posso acreditar, como não posso acreditar, mas tem evidências nos céus da verdade. E eu posso dizer que há quase, agora 16 anos, na cidade de Muriaé, onde eu decidi, não forçado, não frustrado, não tenho, como diz bispo, se você pudesse mudar, você mudaria alguma coisa? Nada, não mudaria nada, cumpriria, porque tudo tem um plano de Deus. Então, mas foram 16 anos muito difíceis, praticamente 16 anos muito difíceis. É onde Deus realmente houve esse cuidado no impossível de Deus nas questões financeiras da minha vida, a ponto de eu chegar aqui hoje, está a dizer para você que nos últimos 4 meses da minha vida, Deus restituiu aquilo que eu vim quando eu vim para a cidade de Muriaé há 15 anos atrás. Eu vim com um valor para investir na minha vida, e esse valor esvaziou de uma forma assim assustadora, onde passei a maioria desses 16 anos, quase 16 anos, sempre no limite, mas sempre honrando a Deus, o Evangelho, mas sempre naquela coisa. E chegou agora, Deus tem restituído tudo na minha vida. A ponto de dizer, por isso que eu sou grato, não só agora, você conhece a minha história nessa cidade, sempre fui grato a Deus, com dinheiro, faltando, tendo em abundância, sempre.
Sempre fui fiel a Deus com meu dízimo, minha oferta. Sempre, mas nunca. Esta igreja sempre foi fiel à sede com o dízimo. Sempre, sempre. Nunca deixamos. Então, quando eu chego para fazer hoje, dizer, olha, Deus restituiu, porque Deus restitui. Ele diz, Ele restitui aquilo que foi roubado. E Deus, eu ouvi uma palavra profética de um homem de Deus, quando eu cheguei e falei para ele, poxa, olha, quando eu vim para Muriaé, eu saí de uma empresa muito grande, multinacional, tinha um bom salário, e cheguei aqui na cidade, nesse período, né, da minha vida, onde passei por muitas provações, por muitas coisas que nós passamos, adversidades, né? E eu cheguei, poxa, preciso procurar pessoas na fé para conversar. Essa pessoa me disse, olha, pastor, na época era pastor, Deus nunca tira nada de ninguém. Pode ter certeza que Deus vai restituir na sua vida. Seja fiel. Agora, quando? Não sei. Eu esperei 15 anos, amado. Mais de 15 anos. Há um tempo. Mas o mais importante não é quando você chega e diz, olha, a arca está construída. Isto é fácil. Você olhar, a arca está construída. Mas nesse período, do início da construção, até ela estar pronta, é ali que é o negócio. Ali que está o momento de você passar e passar bem. Mesmo com as vozes, com a dificuldade, mesmo com tudo que você passa, você tem que continuar professando a tua fé. Não de boca, com ações, com o seu dízimo, com a sua vida. Não pode ser mais ou menos, Deus, olha, hoje você apertou aqui, só ganhei 100 reais, então, sabe, 100 reais, se eu tirar 10 vai ficar 90. Então, esse mês não, amado, independente se foi 100, 10, 1 real, tem que ser fiel a Deus. Isso é honrar a Deus. E quando nós fazemos isso, você vai chegar no período, quando a arca estiver pronta, você vai olhar para esses mais de 100 anos e dizer assim, realmente, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Então, lá em Hebreus capítulo 10, no versículo 35. Hebreus 10, 35. Diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande, diga grande galardão. Ai, amado. Então, entenda, eu estou citando Noé. Mas no início de você receber uma palavra, a palavra profética de Deus para a sua vida, para caminhar com Ele, até chegar um momento de você ver pronta a arca, há um processo de você ter que cortar a árvore, não sei. Amado, hoje nós temos motosserra, temos trator, temos tudo, mas naquele tempo, não foi um barquinho, que hoje você tem martelo e prega, tem máquina, amado, o negócio não foi assim. Você imagina a árvore grande, você fazer tábuas, então não era assim. Hoje você pode dizer, põe na serralheria, traz tudo cortado, medida, eu só prego, cola. Amado, eles tiveram que fazer tudo. Mas como que eles fez? Deus deu a condição a eles. Deus diz, Deus supre a condição. O que você precisa é não abandonar a tua fé. Quando eu falo fé na vida financeira, não existe outra forma de você mostrar a tua fé se você não for fiel a Deus com o teu dízimo, com a tua oferta. Não existe outra. Não adianta você passar na rua com um carrão, mostrar que você tem uma casa boa, construção. Amado, isso não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus, nós já temos mensagens sobre isso, é você. Não são os teus bens que glorificam a Deus. Com o que Deus te enriquece, por teu intermédio, Hebreus fala, por nosso intermédio Deus vai te enriquecer, mas por seu intermédio seja tributado graças a Deus. Mas as pessoas inverteram, elas vão para a igreja e compram carro, casa, e dizem, olha, Deus é glorificado, aí meu carro. Aí. Não, Deus não está sendo glorificado com carro, com casa. Deus é glorificado com você. Então, não abandone, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Olha, galardão é uma coisa boa, uma recompensa de Deus. E Deus diz que Ele vai julgar as obras. Quer ser boas, quer ser mais. Então, se há fidelidade, amado, você tem que montar uma base para a sua vida financeira. Eu não posso esperar um momento de chegar da construção da arca para dizer, olha, eu tinha que colocar no meio aqui uma coisa,
sei lá, um mais forte, uma árvore mais forte. Não, construir de qualquer jeito. Não coloca hoje não. Olha, filho, vamos colocar essa árvore. Não precisa disso não. Aí quando você chegar lá que o via a água vai desmoronar. Porque tudo tem que ter uma fortificação, uma base, uma estrutura, que ela não pode ser negligenciada. Se há uma negligência na sua caminhada, vai dar um problema na frente. A Arca de Noé não deu problema, porque ela foi seguir os padrões de Deus. Ele não abandonou a fé, a confiança, voz, dificuldade. Ele não abandonou a confiança e teve grande galardão, porque é pela fé. Se você for voltar, seguir um pouco à frente, aqui em Hebreus 11, no versículo 6, ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximem de Deus, nós estamos aproximando. O que é aproximar? A sua oração, intimidade, dizer que Ele é o seu Deus, você está aproximando dele, não é que Ele está longe. Aproximar é um vínculo, é uma comunhão com Deus, é um relacionamento. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E todo mundo diz que Deus existe, mas acredita mesmo? Só fala. Acreditar é você passar aí 15, 20, 100, 40 anos e você não abandonar a tua fé. Eu sei, amado, o que é isso nessa caminhada. Eu sei, eu tinha uma estamparia em Patrocínio. Amado, estrada 16 quilômetros, hoje 16 quilômetros longos. Amado, às vezes saía daqui, sabe, o coração apertado, chegava lá, não tinha nada. E Deus mantinha aquilo, ele ficava 20 dias sem nada, um serviço entrando, ligando, o cliente não ia. Quando chegava nos últimos 10 dias, Deus provia. Mas não abandonei a fé. Olha na cidade, você não vê ninguém denigrindo a minha imagem. Pelo contrário, porque há uma conduta. Tem que ter uma vida de conduta. Teve dívida, conversei com pessoas que eu tive sociedade, pessoas me roubando. Foi um caos, amado. Mas nunca abandonei, nunca, fiz nada, fugir da Bíblia Sagrada. Segui, conversei com as pessoas, olha, não tem como, se você não der, não vai pagar, e se fechar é pior. E conversava, tem um padrão. E honrar as tuas palavras. E Deus honra, Deus cumpre. Porque lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 20, Efésios 3, 20, ora, aquele que é poderoso, diga, Deus é poderoso. Importa que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que se torna galardoador. Ou seja, Deus vai te recompensar pela tua, não abandonar a tua fé, a tua confiança. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Amado, eu não sei o que você está pensando para 2026. Eu penso grande. Bispo, o que você pensa? Olha, eu penso. Muitos acham que é mordomia. Não, eu penso uma vida estável financeira, porque eu preciso pregar o Evangelho. Hoje você não sabe como é que é. Graças a Deus as portas se abrem, mas eu falo, meu Deus, eu não estou tendo tempo. Meu tempo está escasso, eu preciso dedicar a pessoas que necessitam ouvir a tua voz. Eu não posso chegar simplesmente, lógico que eu tenho meu tempo, eu paro, Deus renova as minhas forças, mas eu quero ter mais tempo para as questões de Deus. Então Deus é infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em quem? Em nós. Está em nós. Então, se eu não abandono a minha fé, se eu acredito, se eu recebi a palavra profética de Deus, é uma arca que tem que construir, então vou construir. Como é que é, Senhor? Manda aí, me passa a coordenada, me passa a metragem, o que eu tenho que fazer, como tem que ser, o que eu preciso. Eu não tenho capacidade, mas o Senhor tem a instrução, Tu és a sabedoria, Tu és a redenção, Tu és o Deus poderoso, o Criador de tudo. Eu preciso, fala que eu estou aqui para seguir. Deus vai falar. Deus vai instruir. Agora, estamos dispostos a não abandonar a fé? Estamos dispostos a servir a Deus? Este é o resultado. Então, nós precisamos criar bases sólidas para que a arca não desmorone, para que a vida não desmorone, para quando vier a tempestade, o dilúvio, a arca vai flutuar, amado, e vai aguentar o tempo necessário.
para chegar no dia que ela vai aterrissar e você vai ter a estrutura para você recomeçar ou dar continuidade. É assim que funciona, porque Deus cumprirá a palavra, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo. Então Deus já está, a promessa, eu não disse, talvez, mas você tem que ler. Se você começar no versículo 6, e isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com abundância, com fartura, com abundância, ceifará. Então eu tenho que semear. Versículo 6, cobre. Então eu tenho que semear, eu não posso viver uma vida sem semear. Paulo diz, isto afirmo, é uma afirmação, aquele que semeia. Então eu começo a entender, eu tenho que semear. O que é pouco e muito? Não é da quantidade. Deus provou isso lá no gasofilaço, quando ele mostrou o discípulo, aquela viúva deu mais que todo mundo. Ela deu com fé, ela não abandonou a confiança dela, ela deu tudo que ela tinha. Era o dízimo que ela tinha que pagar a conta, tinha que comer, mas ela disse, não, isto aqui é uma gratidão, Deus cuidou de mim, eu tenho que trazer, eu tenho que ser fiel a Deus. Deu mais, então ele deu com abundância. Então não foi pouco que semeou. Então a quantidade não é o valor alto, é a fidelidade a Deus. Então se eu sou fiel a Deus, Deus diz, e isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. É uma decisão de vida. As pessoas, sabe, nós vivemos num país oprimido, porque Deus já disse que eu estou perdendo, no bom sentido, o momento nessa questão da dízimo e oferta, porque eu preciso ensinar uma dessas questões. O nosso país, ele vive debaixo de uma opressão, de umas vozes, sabe, de promessas vazias, e o povo acredita nessas promessas vazias e vive à espera de uma esmola, de uma migalha cair da mesa. Amado, deixa eu dizer, cristão não vive de migalha. Cristão vive de uma mesa farta que Deus preparou diante do nosso adversário. Diga glórias a Deus. É isso. Que o versículo 11 ele diz, então, é uma mesa farta. Amado, eu como, eu vivo nessa mesa farta diante dos meus inimigos. 16 anos nessa cidade, Deus deixou exposto à vergonha. Sempre havia Deus cuidando. Agora, tem gente que diz que o cuidar de Deus tem que ter 1 milhão no banco. Deus só cuida quando eu estou bem. Quando faltou, eu passei um mês com 10 reais, Deus não cuidou. Ah, não. Amado, se passar um mês com 10 reais, você não viu Deus cuidando, não? Quem consegue? Mas você aprendeu essa mentalidade pobre, só pensando em coisas, dinheiro, número. Amado, Deus cuida do jeito que Ele quer cuidar. Mas Ele nunca abandona. Ele diz, jamais vos abandonarei, jamais vos deixarei. Eu creio nisso. Então o versículo 11 diz, enriquecendo-vos em tudo. Mas há um propósito para Deus fazer isso. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio seja tributado graças a Deus. Então, você tem que entender que Deus tem uma vida em abundância para você. Já está declarado. Isto já é promessa, enriquecendo. Então, Deus enriquece. Mas seja fiel no pouco, para Deus colocar sobre o muito. Então, sirva a Deus, com o que Ele manifestou na sua vida, porque certamente foi Ele, sem Ele, nada nós poderíamos fazer. Chegamos no momento mais importante da reunião, é o momento que nós ouvirmos Deus falar. O tema nessa noite é, seja a palavra a te guiar. Qual palavra? A palavra de Deus. Então, seja a palavra de Deus a te guiar. Abra sua Bíblia, por favor, em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Diga amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, grande, tremendo, magnífico, supremo, soberano, Criador de todas as coisas, és tu, Deus. É o meu Deus, é o meu pastor, é o pastor desse povo, é o pastor do teu rebanho. Te dou graças, honras e louvores, Pai. Peço ao Senhor Deus mais uma vez,
pela tua bondade e misericórdia, usa os meus lábios, usa minhas cordas vocais. Fale, Deus, com abundância a cada coração que está presente, os que estão, Pai, do outro lado, pelo canal do YouTube, os que vão ouvir esta mensagem, ver esta mensagem depois. Ela é viva. A palavra é viva e eficaz. É mais cortante que a espada de dois gumes. E é apta para discernir os pensamentos. Então eu creio, Deus, ela vai discernir os pensamentos mais uma vez, para não pecarmos contra Ti. Fique à vontade, Deus. Eu peço ao Senhor, seja glorificado. Que não haja por nenhum segundo, milésimo de segundo na minha vida, interpretação da Tua palavra. A palavra não é para ser interpretada, é para ser seguida. E para eu segui-la, Deus, para a Tua igreja seguir, o Senhor precisa revelar os nossos corações. Que cada coração esteja nessa noite aberto, disposto a receber com alegria a Tua palavra. Em nome de Jesus, toda honra, toda glória seja dada ao nosso único Deus. E o povo santo diga amém, amém e amém. Meus amados, povo eleito de Deus, que bênção é saber que nós servimos um Deus forte, poderoso. E que nós precisamos somente decidir a nossa vida. Se não houver uma decisão, trouxemos aqui muitos exemplos bíblicos, pessoas que não tinham nada, estavam a ponto para morrer, mas decidiram fazer da palavra de Deus a lâmpada para os teus pés e a luz para os teus caminhos. Então, que seja a palavra de Deus continuamente a te guiar pelos caminhos que você precisa trilhar nesta vida. E nós precisamos, amado, todo dia nós entramos num caminho. Não estou dizendo que do caminho espiritual, esse só é um caminho, Jesus. Mas nós temos empresas, empreendimentos, trabalhos, famílias, amigos, pessoas, que nós são caminhos que nós entramos nele. E nesses caminhos também, que seja a palavra de Deus a te guiar. Que a palavra de Deus seja para a nossa vida verdadeiramente o que nos conduz às decisões do dia a dia. Porque sem ela, nada podemos fazer. Nada. Você vai entender, eu sempre trago isto, quando você está bem, você tem que entender e começar a contemplar, não para julgar pela situação, mas por que outras pessoas não estão bem, ou não estão bem como você está. Neste momento, talvez, há pessoas dormindo num relento, debaixo de uma ponte. Então, eu preciso entender que na vida há decisões a serem tomadas. Tem pessoas que não decidem a vida vai, acomoda com a situação. Amado, não se acomode com a situação. Paulo diz, transformai a vossa mente, renovai a vossa mente, pela transformação da palavra. Então, porque os desejos do seu coração não pode ser motivado pela emoção da data. Eu estou falando, nós estamos entrando num mês que as pessoas ficam numa expectativa do dia 31, porque vai acontecer, uns preparam, sabe, uma roupa, um espumante, porque tem uma coisa que vai fazer e parece que é uma grande porta aberta, que todos os seus problemas vão ser solucionados, tudo vai a resolver naquela virada. E você sabe por que muitas pessoas chegam no dia 1º de janeiro, quando acabou aquela, desculpa essa expressão, ressaca, talvez não só de bebida, mas da euforia, ela olha para a realidade e diz, a vida continua.
Não mudou, porque não é uma roupa nova, não é limpar a casa. Não estou dizendo que você não tem que ter uma roupa nova, mas tem gente que diz, olha, se eu passar com roupa antiga, não vai dar certo. Amado, isso é superstição. Na nossa vida não tem que ter isso. Você passa com o melhor que você tem. Se o melhor que você tem é aquela roupa que você tem 10 anos, seja ela o melhor. Isso não muda, mas essa mentalidade tem que ser mudada. Tomar uma decisão correta, deixar a palavra, ou pôr a palavra como a lâmpada para os pés, a luz para o caminho. Isto é fundamental para que não seja uma porta grande de ilusão, porque Deus tem uma grande porta aberta e ninguém pode fechar, isso é fato. Mas para aqueles que decidem ter uma vida íntegra com Ele. Então, muita gente vê isto como uma esperança, mas quando chega no dia seguinte, a luz clareia, do novo dia, do 31, do 1º de janeiro, parece que essa porta fechou. E era uma ilusão. As pessoas vivem parece que um mundo de mágica, como fosse um mundo de mágica. Não existe mágica. Nós não acreditamos, mas muitos crentes acreditam ainda nessa magia do Natal. Tudo vai resolver. Não resolve nada. O que resolve é uma decisão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé em quê? Em Deus. Não é no Papai Noel, não é na mentira. É fé em Deus. É fé na Escritura Sagrada. Porque esse fenômeno ocorre todo ano. Todo ano há esse fenômeno, sabe? Uma euforia. A pessoa pode estar, sabe, endividou o ano todo. Quando chega no 31, há uma euforia. Parece que tudo se apagou. E por que depois volta tudo de novo? Há um desânimo. Por que esse fenômeno acontece? Porque muitos gostam de viver no mundo de magia. A maioria gosta de viver no mundo onde alguém vai chegar, o baú da felicidade vai se abrir, e lá vai ter um negócio, um prêmio que vai mudar a minha vida. As pessoas vivem nisso. Não existe um baú da felicidade, amado. Deixa isso com o Silvio Santos, Deus tenha. Mas deixa com o SBT. É uma coisa deles, eles criaram aquilo lá, mas não espera nisso, espera em Deus, seja Deus a te guiar. E a Bíblia traz tudo que nós precisamos. Filipenses 3:12-16 diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo, olha, eu não tenho conquistado ainda, mas eu não desanimo, eu prossigo, porque já foi conquistado por Cristo. Agora eu tenho que ter uma posição. Versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficaram, avançando para as que estão diante de mim, então prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse. Quem é perfeito em Cristo, diga amém. Em Cristo Ele nos aperfeiçoou. Tem muitos que não são, acham que não são, porque não creem em Cristo. O que é a perfeição? É a ausência do erro, é a ausência do defeito, que Deus criou perfeito. Nós temos um defeito em Adão. Adão pecou e trouxe o pecado, é o nosso defeito. Mas em Cristo, Cristo tirou esse defeito, o pecado, Ele aniquilou na cruz, e nele nós estamos perfeitos. Então nós somos perfeitos, então nós tenhamos esse sentimento. E se porventura pensar de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Versículo 16: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Entenda, olha, é contradição? Não, Paulo disse, eu não consegui, mas avanço. Esse é o sentimento que eu tenho. Eu não posso parar, bicho, mas meu passado, sabe, olha, foi difícil, eu não vou, não deu certo, não vai dar certo. Não, eu disse, espera aí. Agora ele chega no final e diz, olha, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Então você não tem, como diz o ditado, colocar o chapéu onde sua mão não alcança. Projeta a vida. Não é uma mágica, é um projeto de vida. E em Cristo nós sabemos qual que é o projeto de vida em Cristo.
Pedires não recebeis o que pedis mais. Pedir para esbanjar. Se é para esbanjar, amado, não consegue. Não consegue. Há possibilidades infinitas, não infinitas, finitas, mas muitos nessa terra para você alcançar muita coisa. Mas são caminhos de morte. Muitos acreditam que a cor da roupa, pular uma onda, abrir um espumante e colocar numa taça de cristal, isso traz resultado na vida. Tem muitos que acreditam. Tem outros que acreditam no horóscopo, né? Cristão, estou falando cristão, estou falando, amado, não trato com o mundo. Bicho, você prega para o mundo, não, prega para a igreja, para os filhos de Deus. Tem filhos de Deus que vai para a praia pular onda. Isto não é um ritual a Emanjá, o Deus dos pagãos aí do mar. Eles vão lá pular porque eles acham que vai trazer riqueza. Ou porque tem um grande ator que é meu ídolo, ele vai lá e eu tenho que fazer o que ele faz. Estou falando de crente. Mas depois, como diz, quando o dia clareia, essa mágica que não existe acaba. Essa euforia acaba, porque não foi a luz de Cristo a guiar os caminhos. Não foi a lâmpada para os pés. Foi o mundo, foi o que o mundo diz. Então, isso tudo é superficial. Não é uma coisa concreta. Não é uma rocha. A rocha é Cristo. Quando não temos um caminho, uma direção certa, os propósitos deixam de existir. Então, repito, quando não temos um caminho, uma direção certa, os propósitos deixam de existir. Provérbios 21, 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, a pobreza. Entenda quando eu prego aqui, amado? As pessoas querem ficar ricas de um dia para o outro. A Bíblia já traz, projeta. Os planos, tem que planejar a vida. Eu tenho planos na minha vida. Eu tenho um desejo na minha vida. Eu passo assim, penso. Outro dia eu passei perto do local, quero falar aqui, e Deus falou assim, eu coloquei meu coração, falei assim, poxa, eu poderia. É um plano. Eu coloquei o plano a Deus. Apresentei a Deus. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar. Tem que projetar. Se é financeiro, tem que projetar. Tem que planejar um financeiro para chegar a alcançar. E Deus vai abrindo as portas. Deus vai movendo. Então os planos do dirigente tem que ser dirigente. Tende a abundância. Mas a pressa excessiva, a pobreza. Então, amado, cuidado com quem você está buscando conselho. Eu sou aqui, você entende, você conhece o teu bispo. Você sabe que eu sou muito radical com essas questões. Porque Jesus falou, cuidado com os enganadores. Há cheio de pessoas enganadoras dentro de igrejas, oferecendo vida fácil. Quantas pessoas chegaram para mim, bispo, pastor, o que você acha? Olha, eu quero. Não vai. Não, mas você não sabe. Não vai. E a pessoa foi, depois deu desculpa a expressão, com os burros nada. E o mais importante, que o interessante é que a maioria das pessoas que erram, elas não têm a humildade de reconhecer que erraram. Elas criam outro caminho para tentar justificar o erro delas. E vai embolando. Não, então, porque as pessoas não tendem a humildade, buscaram o caminho errado e não querem reconhecer que só há um caminho, que é a palavra que nos leva à abundância de Deus. É um projeto e em Deus nós temos essa abundância. Mateus 7, 21 diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, bispo, quem que eu tenho que buscar conselho para a minha vida? Seja todas as áreas, mano. Financeira, familiar, emocional, saúde. Seja para pessoas que servem, fazem a vontade de Deus. E como que eu sei, bispo, que a pessoa está fazendo a vontade de Deus? Pela palavra, pela Bíblia Sagrada. Não há outra forma. Eu não tenho uma bola de cristal para olhar, deixa eu ver se essa pessoa está fazendo. Não, você pega pelas Escrituras. Um dia uma pessoa chegou para mim
E disse: olha, eu vou fazer um curso de uma pessoa que ela ensina a ganhar dinheiro até no vento. Estou acrescentando, estou aumentando, tá? Se eu fazer o curso com ele, passar o vento, eu ponho a mão no vento e pego o dinheiro. Eu disse: enganador. Peraí, é um pastor renomado. Ele anda de Cadillac, 2 milhões de reais. Como é que você pode dizer isso? Enganador. Aí a pessoa pegou, mandou uma pregação do pastor. E eu, amado, eu sempre falei: Deus, eu não quero ser enganado. E Deus me deu um espírito de sensibilidade espiritual. Não chegou 5 minutos, vou estender para não errar. 5 minutos de pregação. Esse cara que fazia pegar dinheiro no vento disse: eu mostro que, com tranquilidade, que o diabo não é serpente, nós que somos a serpente. Peguei o smartphone, excluí, nunca mais quero ouvir um demônio desse. Isso é um demônio, amado. Ou uma pessoa que não se converteu ao evangelho. Como que você diz isso? Se a Bíblia diz antiga serpente. Ele diz que, mas aí a pessoa, não, mas tem que justificar, né? Porque você é um... Quem é você? O cara tem um Cadillac, 2 milhões. Você tem o quê? Um Peugeot? Então, quem é você? Eu disse: não, ninguém. Eu vou pegar a Bíblia, vamos lá na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz: sim, eu entendo. Não, mas não é isso que ele quis dizer. Eu falei: não, bom, tá aí, então tenta explicar, porque é isso, tá ali, que ele falou, tá lá, escuta 10, 20 vezes a mesma coisa. Não, mas você tem que interpretar. Não, ele diz claramente, eu explico facilmente que o diabo não é serpente, nós somos serpente. Ele pegou o versículo que lá está em Coríntios, assim, que seja manso como a pomba, mais prudente como a serpente. Ele não disse que nós somos serpente. Ele mandou de atitude. Mas é um enganador, mas porque a Bíblia, Deus nunca deixará os seus filhos serem enganados. Nunca. Agora, ser enganado porque querem. Porque a ideia não é a luz, não é a palavra que é a luz para os pés, a lâmpada para os pés, a luz para o caminho. É a gana a ganância pela riqueza da forma da pressa excessiva. E depois, com certeza, sei lá, quando gastou, jogou o dinheiro fora. Que até hoje eu não vi pegar dinheiro no vento. Não pegou o dinheiro no vento. Pegaram o dinheiro dela no vento. Amado, nós temos que estar cientes. Nós temos um Deus, você tem um Deus todo-poderoso, que diz: anda nos meus caminhos, anda na minha presença, que eu estarei contigo. As portas se abrirão. Então, nós temos um Deus, mas cuidado, se não faz a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus eu busco na palavra para ver se é a vontade de Deus. Uma pessoa que diz que a serpente não é o diabo, é nós que somos, essa pessoa não serve a Deus, porque ela não está servindo, ela não está ensinando na exatidão da Bíblia Sagrada. Então, ela não serve a Deus. Pode falar de Deus, cuidado. Falar de Deus não quer dizer que serve a Deus. Todos falam de Deus, até o ateu fala de Deus, mas não serve a Deus. Então, se não traz a verdade bíblica, a probabilidade de uma frustração é muito grande. Se a Bíblia Sagrada não é a sua âncora da alma, não é a rocha que você constrói a tua casa, a probabilidade de cair a casa é muito grande. Já na palavra, na verdade da palavra de Deus, é 100% garantido que tudo terá um bom êxito. Diga amém. Tudo. Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o homem, bendito, diga glórias a Deus, feliz, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Não um cara que diz que você pega um dinheiro no vento, mas o Senhor. Quem é o Senhor? A palavra, mano. Vamos tirar esse misticismo que as pessoas ouvem Deus. Não, o apóstolo Miguel Anjo está ensinando, ninguém na terra conseguiu ver Deus e vai conseguir ver, porque não suportaríamos. Moisés, amigo de Deus, manso, pediu, Deus falou: Moisés, ninguém consegue me ver. Você vai me ver pelas costas, um vulto. Olha, um vulto pelas costas. Então, amado, como que nós sabemos que Deus existe? Pela palavra
pela fé entendemos que o universo foi criado pelo poder da palavra. Quem criou o universo? Deus. Quem é o nosso Deus? É o Senhor que está no céu, que um dia nós vamos morar com Ele. Então, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Versículo 8 traz o resultado. Isso é o resultado. Porque ele é como a árvore plantada junto às correntes de água, que estende as raízes para o ribeiro. Não pode ser para o ar, é para o ribeiro. É para a água, a palavra. O ribeiro é a palavra, ele é a água viva. Para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano não se perturbam, nem deixa de dar o fruto. A fé, não abandone a tua fé. Amado, um servo de Deus, uma pessoa que tem esperança em Deus, ela não está preocupada. Olha, eu tenho, 16 anos. Pastor, pai, empresário. Amado, coisas se levantaram, ouvi vozes. Igrejas fecharam, pessoas chegam. Quantos membros tem na igreja? Às vezes tem 5, 2, 3, 10, 20, 30. Mas eu fechei a igreja, tinha 30. Porque esperança não é Deus. A esperança é outra coisa. Porque quem tem esperança, quem espera em Deus, confia em Deus, ele não murcha. Não vou dar fruto para o reino porque está difícil, vou voltar. Não volto, nós não retrocedemos, nós avançamos. Então Deus é o caminho, a verdade e a vida. Diga glórias a Deus, é Ele. Foi assim que Deus nos guiou nesse período do ano, e será da mesma forma no próximo ano. Eu creio, se você crê, diga amém. Seja Deus a te guiar nesse período novo que se inicia. Mano. Provérbios 3, 5, 8. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribe nos teus próprios entendimentos. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará os teus caminhos. Em todos. Lembra? Nós temos um caminho espiritual, que é o Jesus, mas na vida nós temos vários caminhos, decisões. Empresariais, financeiras, sentimentais, familiares, saúde. Confia no Senhor. Entrega a Ele. É buscar, não é ficar... Busca, Senhor, é aqui. Amado, Deus vai falar, nós temos experiência, Deus falou, Deus fala. Deus diz, amado, não vai. Amado, olha, eu creio nesse Deus. Mas crês que a palavra seja ela a te guiar. Seja Deus, versículo 7. Reconhece, não seja sábio os seus próprios olhos. Teme ao Senhor, respeite a Deus. Siga a palavra, isso é temor. Tema ao Senhor e aparte-se do mal. Os negócios de alguém, pai, que eu faço você pegar dinheiro no céu, no vento. Não tem, amado, dinheiro no vento. Quem consegue sacar vento aí? Só uma presidenta aí que tinha que sacar vento aí. Não, vamos para frente. Isso é coisa do mundo. Nós temos um Deus. Nós apartamos do mal. Mas isso é mal. Versículo 8. Será isto saúde? Saúde para os teus ossos, refrigério para... Saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Amado, o corpo, as pessoas entram enveredam para esses caminhos tortuosos, e depois vem depressão, frustração, doença, sabe, guerras. Então, não tem. Se eu saio, se é Deus, se eu confio em Deus, isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Diga glórias a Deus. Então, eu quero trazer nesses últimos minutos finais umas passagens para te encorajar ainda mais, espiritualmente, a continuar a sua caminhada. 1 Samuel 2,30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam serão desmerecidos. Não tem enganação. Não, amado, galga a tua vida no caminho de Deus. Seja a palavra te guiar. Malaquias 4, 2 e 3. Mas para vós outros que temeis
temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Diga amém. Trazendo salvação nas suas asas. Saireis, saltarei como um bezerro solto da estribaria. Força. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Aquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Mas os teus inimigos serão exterminados. Deus cumpre a tua palavra. Eu creio nisso. Salmo 25, 12 e 13. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que se deve escolher. Tem caminhos que nós temos que escolher. Amado, eu tenho caminhos para escolher. Você tem caminhos para escolher. Teme a Deus. Respeite a Deus. Ele vai instruir. Ele vai vir uma voz, não é aqui. Agora, esteja disposto a confiar em Deus. Tem que estar disposto. Versículo 13. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Eu creio nisso. Os nossos filhos, amado, os filhos dos nossos filhos herdarão a terra. Terra é o lugar onde eles estiverem, serão respeitados. Não desmerecido como... Então, há uma promessa de Deus para você e para a sua descendência. Eu creio nisso. Mas eu preciso ter esta vida. A palavra tem que ser ela me guiar. Não pode ser os meus pensamentos, os meus caminhos, a minha sabedoria, a minha inteligência. Mas Deus nos deu tudo. Até você saber que você é inteligente, você tem que parar dizendo, foi Deus que me deu. Se Ele me deu, eu tenho que buscar nele. E eu encerro Josué 1, 7 e 8. Esta aqui é a posição. Não há um guru, um coach. Há uma palavra. Tão somente ser forte, muito corajoso, para teres cuidados de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde queres que andares. Isto é o momento da lei. Nós vivemos na graça. Na graça é a mesma coisa. Paulo diz, não abandoneis a vossa confiança. É a mesma coisa. Lucas 16, a Bíblia diz assim, a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Daí por diante tem sido anunciado o evangelho do reino e todo homem se esforça. Continua a mesma coisa, a mesma ordem, não mudou. Então, se eu quero ser bem sucedido onde quer que eu ande, amado, eu tenho que guardar a palavra. Eu vejo isso, tem hora que eu falo, meu Deus, como que eu consegui? Deus fala assim, está escrito. A palavra se cumpre. Porque se você teme, se você for... Mas não é... Olha, porque, assim, você tem suas experiências, eu tenho minha experiência. Olha, para eu pregar esta palavra, amada, há uma guerra. Há uma guerra, amada, há uma guerra. Você não sabe, para sustentar, por isso Deus, sede forte, muito corajoso, porque se levantam, não pode, como assim, não tem, não é assim, não é acolá, esse negócio, Natal, tem que colocar árvore, tem que colocar folha, tem que colocar, não coloca. Bate o pé, amado, eu vou brigar, vou excomungar, não, mas eu sei que nós não estamos aqui para servir ao mundo. Nós não estamos aqui para agradar o homem. Se nós agradamos homens, não servimos a Deus, não agradamos a Deus. Nós vamos falar sobre isso. Vai ter aí o Natal. A igreja evangélica está celebrando o nascimento de Cristo. Bom, vou só expor isso. Mas você vai na porta da casa, tem aquele, como é que é o nome daquele negócio? Crisal, sei lá, negócio. Rodinha de... que é da árvore Natal, tem uma estrela, tem um Papai Noel, e diz que são cristãos. Tem uma árvore lá, cheia de presente. Mas isso é o Natal do Papai Noel. Está guardando a palavra? Não, Deus diz, a minha glória eu não divido com outros. Não. Não é Deus ou não é Deus. Chega um momento na vida que é assim, você não precisa falar, mas o próprio Josué chegou um momento que ele disse, tem que decidir hoje. Ou é Deus ou é Baal. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, aqueles que a sua família, né, como Jesus falou, estava numa festa, de repente, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Ele falou assim, bom, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que me servem.
Aqueles que servem meu Pai. Às vezes, estou dizendo no espiritual, a sua família nem sempre é os que estão próximos. São aqueles que servem a Deus. Se você serve a Deus e as pessoas servem a Deus, esta é a tua família. Porque não há associação entre trevas e luz. Amamos, estou dizendo no âmbito espiritual. Por favor, não venha interpretar, não venha usar minhas palavras. Jesus mostrou isso. Estão aqui, minha família está aqui. Porque se eles fossem minha família, estariam comigo. Estão lá fora. Não estão comigo. Você entendeu? Tem que estar com Deus, amado. Não, mas bispo, isso é um negócio. É só uma vez por vez. Não tem nada com o Natal, mas está lá tirando foto do Papai Noel. Está, amado. Ou nós somos verdadeiros ou somos falsos. Ou nós somos de Deus ou não somos. Não é brincadeira, igreja não é brincadeira, ser cristão não é coisa de brincar. Um dia nós vamos prestar conta disso tudo. Deus mostrou na caminhada da humanidade, toda vez que as pessoas dividiam a glória de Deus com outros deuses, havia problemas. A humanidade caminha para um buraco sem saída, porque é cheio de mentiras. Estou dizendo para aqueles que são responsáveis, são guardiões da palavra, que são os cristãos. Os testemunhos vivos do Evangelho somos nós, a luz do caminho. Esquece o mundo. Bispo, você vai mandar parar o Natal do Papai Noel? Não, mas isso é do mundo, não é da igreja. É assim. Você vê como é que não é família. O ano todo, todo ano eu falo isso. Vocês vão cansar de ouvir, todo ano eu falo isso. O ano todo você foi bom, generoso, amor, cuidou, socorreu. Aí no Natal você não dá um presente. Acabou, mano, você não vale nada. Você é um qualquer coisa, você não tem sensibilidade. Pô, mas é assim, amado. Está servindo a Deus? Não. Então isso tem que ser reais. Isso está impregnado, estou falando de crente, cristão. Ou nós temos a palavra como a lâmpada, a luz que nos guia, ou nós vamos seguir o mundo. Bom, agora o mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno. O maligno é confusão, é intriga, é discórdia, é doença, enfermidade. Bom, você quer isto? Ok, a porta está aí. Escolha hoje. Deus falou para o mesmo povo que estava em Moisés, escolha hoje. Se ouvires atentamente a minha voz, Deuteronômio fala isso, e tiveram cuidado de guardar toda a minha lei que eu te ordeno, todas as bens te alcançam. Porém, se adorares Deus, se prostrar, amado, então tá bom. É assim, eu gosto, como eles contam aí, eu vivi isto. Não é o Papai Noel que traz o presente. Papai Noel mandou um presente. Já viu? É uma mentira atrás da outra. Os pais chegam e falam assim, não é Papai Noel, somos nós. O Papai Noel tem você. Gente, vamos. Está de brincadeira. Aí você intui a mentira na vida da criança, depois a criança cresce na mentira, depois você fala, poxa, agora não entendi por que meu filho não gosta da igreja, não gosta da palavra. A mentira com a verdade não combina, amado. Não combina. Eu tenho meu filho, nunca, nessa data, não é por maldade, eu dou o presente a ele. Por quê? Eu não quero associar ele a esta mentira que está aí. Dou qualquer período. No aniversário, fora aniversário, mas eu não dou, eu falo, filho, eu não vou te dar. Por quê? Não tem nada a ver. Porque senão você vai associar, você está em formação, você vai associar a um bom velhinho. Velhinho, ninguém viu esse homem trazer nada para ninguém. Mas não tem, eu não vivo de mentira. Nós não vivemos de mentiras. Diga glórias a Deus. Verdade, irmão. Nós temos que ser. Mas vai caçar uma briga todo mundo. Deus diz, bom, se você não tem a coragem de ser perseguido pelo meu nome, você não é digno de mim. Bom, eu estou falando que é mentira. É mentira. Ponto, acabou. Uma mentira que traz, eu vim trazer esperança para o mundo. Amado, vamos ser realistas. Um homem que é uma fantasia, uma mentira, pode trazer esperança para o mundo quando? Ele está enganando, é um mentiroso. Porque não existe, todo respeito a quem acredita.
O velhinho Noé não existe. Tem uma história que foi criado, Nicolás, o negócio todo, depois mas não tem, é uma mentira. Papai Noel não está em todo lugar. Ele não consegue ir em todas as casas. O único que está em todas as casas chama Jesus Cristo, nosso Deus. Ponto. Entendeu o que o diabo quer? Você siga o mundo, porque ele fala, não, Papai Noel vai estar na sua casa, vai. Eu nunca coloquei, graças a Deus, meus pais nunca ensinaram a colocar uma meia. Que frustração, mano. Aí o filho, pede o que você quiser, né? Assim, pode pedir que ele traz. Aí o filho, eu quero uma bicicleta. O pai não tem dinheiro nem para comprar comida direito. Depois vai ter que mentir para o filho. Você não foi bom o suficiente para ganhar a bicicleta. Olha lá, que inferno é isto. Só a voz do inferno frustra as pessoas. Então, nós pregamos verdade. Nós não pregamos. Seja forte. Tem que ser forte. Mas qualquer coisa, sabe, esse meio aí. Não consegue pregar isso. Não consegue. Você nunca viu aqui nesta igreja luz de Natal? Nunca. Não vai. Enquanto eu viver. Depois espero que quem vai me suceder não crie. Não induza, mas não induz. Não. Na sua casa, nunca coloquei. Nunca. Depois que eu converti. Antes eu ia, porque era Maria vai com as outras. Mas depois que eu converti a graça, mas nunca coloquei uma luz. Coloca essa aqui, porque eu preciso falar que é de Natal. Nunca. Então, seja forte, muito corajoso. Versículo 8, encerramos. Não cesse de falar deste livro. Ah, isso aqui? É isso aqui. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Deixa eu trazer uma coisa que Deus falou no meu coração agora. Você sabe por quê a maioria não consegue ler a Bíblia Sagrada, um livro só? Ela lê História Chapeuzinho Vermelho, Robinson Crusoe. Ela consegue ler vários livros, mas ela não consegue ler a Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Quando há mentira na nossa vida, você não tem vontade da verdade. Se há mentira, amado, não vai confrontar. Você começa a ler o primeiro, aí confronta. E nós temos uma carne que não sujeita a lei de Deus. E se eu não conheço a verdade, ela não me liberta. Então as pessoas ocupam a vida com um monte de mentira, não tem tempo para a verdade. Não vai ter tempo para a Bíblia. Não vai. Tem muito tempo para conhecer a história, sabe? Você vai ver que no ano todo nós temos várias comemorações no Brasil. Fala do Brasil. Aí fica aquela coisa só para fazer. Quando vai ter um tempo para Deus? Não, Deus é o primeiro lugar. Mas é que tem o Natal agora. Depois do Natal tem a Páscoa. Depois tem o São João. Não é São João na igreja, mas é a colheita. É no seu. E não tem tempo para Deus. Então, amado, nós precisamos meditar nesse livro. Se eu quero ser bem sucedido, não cesse de falar desse livro. Antes, medita nele dia e noite para que seja bem sucedido. Tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Bem sucedido. Tudo que você coloca a mão será bem sucedido. Aí você começa a entender, puxa, por quê? A palavra se cumpre. Deus, eu velo pela minha palavra. Amém? Deus falou, carrega esta palavra, seja na tua alma, sabe, impregnada com raízes. Amém? Estende tuas mãos para o trono da graça, Deus. Que a graça e a paz do Senhor, as doces consolações do Espírito, esteja hoje sempre. Vá em paz, vá feliz. Que a palavra seja âncora para a tua vida, para as tuas decisões. Certamente será bem sucedido. Vá em paz, tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Graça e paz.